Prólogo. Como mais idosa, foi-me dado o privilégio de escrever algumas palavras de introdução a este livrinho. O primeiro escrito por um irmão mais jovem, no corpo, mas não na alma. Os ensinamentos nele contidos foram-lhe dados por seu mestre ao prepará-lo para a iniciação, e foram por ele escritos de memória, lenta e laboriosamente, pois o seu inglês no ano anterior era muito menos fluente do que hoje. É na maior parte a reprodução das palavras do mestre, e o que não é reprodução verbal é o pensamento do mestre vestido com as palavras do discípulo. 2 frases omitidas foram restabelecidas pelo mestre. Em 2 outros casos, uma palavra esquecida foi adicionada. Exceto isso, é inteiramente do próprio Alcione e a sua primeira dádiva ao mundo. Que ela ajude tanto aos outros quanto a ele auxiliaram os ensinamentos orais, tal é a esperança com que nola dá. Porém, os ensinamentos só podem dar frutos se nós os vivermos, como Alcione os tem vivido desde que saíram dos lábios do mestre. Se o exemplo for seguido tanto quanto o preceito, então o grande portal se abrirá para o leitor, como aconteceu ao escritor, e seus pés trilharão a senda. Annie Besant. Aos que batem, das trevas conduzo-me à luz, do irreal conduzo-me ao real, da morte conduzo-me à imortalidade. Prefácio. Minhas não são estas palavras, e sim do mestre que me instruiu. Sem ele, nada poderia ter feito, porém, com o seu auxílio, comecei a trilhar a senda. Tu também desejas entrar na mesma senda. Por isso, as palavras que ele me dirigiu te auxiliarão, se obedeceres a elas. Não basta dizer que são verdadeiras e belas. O homem que deseja obter êxito necessita fazer exatamente o que lhe é ensinado. Olhar para o alimento e dizer que é bom não satisfaz um faminto. É necessário que ele estenda a mão e o coma. Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre. É preciso fazer o que ele diz, atento à menor palavra, ao menor sinal. Pois, se uma indicação não for seguida, se uma palavra for desprezada, perdidas ficarão para sempre, porque o mestre não fala 2 vezes. 4 são as qualidades necessárias para a senda: discernimento, ausência de desejos, desapego, abnegação, boa conduta, amor. Tentarei dizer-te o que o mestre me ensinou sobre cada uma delas. Discernimento. A primeira dessas qualidades é o discernimento, vulgarmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem para a senda. É isso, mas é muito mais ainda, e deve ser praticado, não somente no começo da senda, porém a cada passo que nela diariamente se dá até o fim. Entras para a senda porque aprendeste que somente nela se podem encontrar as coisas dignas de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder. Porém, esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Em todo o mundo, há somente 2 espécies de pessoas: as que sabem e as que não sabem, e o conhecimento é o que importa possuir. A religião de um homem e a raça a que pertence não são coisas de importância. O que é realmente importante é o conhecimento do plano de Deus para os homens. Pois Deus tem um plano, e esse plano é a evolução.
Quando o homem tiver visto esse plano e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar nele, integrando-se nele, tal a sua glória e beleza. Assim, pelo fato de possuir o conhecimento, o homem está ao lado de Deus, firme no bem e resistente ao mal, trabalhando pela evolução sem fins pessoais. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, não tendo a mínima importância se ele se diz hinduísta, budista, cristão ou maometano, ou se é hindu, inglês, chinês ou russo. Os que estão ao lado de Deus sabem por que aí se acham, sabem o que têm a fazer e tentam cumpri-lo. Todos os demais não sabem ainda o que têm a fazer e, por isso, frequentemente agem de modo insensato, imaginando caminhos para si próprios, os quais lhes parecem agradáveis, não compreendendo que todos são um e que, portanto, só aquilo que o uno quer pode realmente ser agradável a todos. Seguem o irreal em vez do real. E enquanto não aprendem a distinguir entre ambos, não se colocam ao lado de Deus. E eis porque o discernimento é o primeiro passo a dar. Todavia, mesmo depois de feita a escolha, deves lembrar-te de que no real e no irreal há muitas variantes, e o discernimento ainda deve ser exercido entre o bem e o mal, entre o importante e o não importante, entre o útil e o inútil, entre o verdadeiro e o falso, entre o egoísta e o desinteressado. Entre o bem e o mal, não deveria ser difícil escolher, pois os que desejam seguir o Mestre já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e o seu corpo são dois, e a vontade do homem nem sempre está de acordo com a do corpo. Quando teu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu realmente desejas isso, pois tu és Deus, e só queres o que Deus quer. Necessitas, porém, penetrar fundo em ti mesmo, para encontrares Deus em teu interior e ouvires a sua voz, que é a tua. Não confundas os teus corpos contigo mesmo, nem o teu corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, a fim de obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como seu possuidor. Quando há um trabalho a fazer, é quando o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. O homem que não sabe diz a si mesmo: eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Mas o homem que sabe diz: quem quer não sou eu, portanto espere um pouco. Frequentemente, quando há a oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: que aborrecimento me trará isso? Deixemos que outro qualquer tome o meu lugar. Porém, o homem que sabe lhe replica: tu não me impedirás de praticar uma boa ação. O corpo é teu animal, o cavalo que montas. Deves, portanto, tratá-lo bem, cuidar bem dele, não estafá-lo, alimentá-lo convenientemente, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre perfeitamente limpo, sem o menor vestígio de impureza. Pois, sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes efetuar a árdua tarefa de preparação, nem suportar os incessantes esforços no decorrer dela. Deves, porém, ser sempre tu quem o domine, e não ele o que te domine. O corpo astral tem seus desejos, e os tem às dúzias. Quererá ver-te encolerizado, ouvir-te dizer palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes os bens alheios e cedas ao desânimo. Quererá todas essas coisas e muitas outras mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque lhe aprazem as vibrações violentas
e gosta de mudá-las continuamente. Tu, porém, não desejas nenhuma dessas coisas. Portanto, deves distinguir os teus desejos dos do teu corpo astral. O teu corpo mental deseja manter-se orgulhosamente separado. Quererá que penses muito em ti mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando o tiveres desviado das coisas mundanas, tentará ainda especular acerca de ti próprio, fazer-te pensar no teu próprio progresso, em vez de pensares na obra do Mestre e em auxiliar os outros. Quando meditares, tentará fazer-te pensar nas diferentes coisas que ele quer, e não na única de que necessitas. Não és esse mental, mas nele dispões para o teu uso. Assim, mesmo aqui, o discernimento é necessário. Deves vigiar incessantemente, sob pena de vires a falhar. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite compromissos. Custe o que custar, deves fazer o bem e nunca o mal. Diga ou pense o ignorante o que quiser. Estuda profundamente as leis ocultas da natureza e organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso. Deves discernir entre o que é importante e o que não é. Firme como uma rocha em tudo o que concerne ao bem e ao mal, cede invariavelmente aos outros nas coisas de sua menos importância, pois deves ser sempre amável e bondoso, razoável e condescendente, deixando aos outros a mesma plena liberdade que para ti necessitas. Procura verificar o que vale a pena ser feito e lembra-te de que as coisas não devem ser julgadas pela sua grandeza aparente. Uma pequena coisa de utilidade imediata à obra do Mestre merece muito mais ser feita do que uma grande coisa que o mundo considere boa. Precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e válida. Porém, alimentar-lhes as almas é ainda mais nobre e mais válido. Por muito sábio que já sejas, muito terás ainda que aprender na senda. Tanto que nela mesma precisarás discernir e meditar cuidadosamente o que deve ser aprendido. Todo o conhecimento é útil, e um dia o possuirás integralmente. Enquanto, porém, só possuíres parte dele, cuida em que essa seja a mais necessária. Deus tanto é sabedoria como amor, e quanto mais sábio fores, mais ele se manifestará por teu intermédio. Estuda, pois, mas estuda em primeiro lugar o que mais te habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te julguem sábio, nem mesmo para gozares a felicidade de ser sábio, mas porque o sábio pode ser sabiamente útil. Por muito que desejes prestar auxílio, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que bem. Precisas distinguir entre a verdade e a mentira. Deves aprender a ser verdadeiro em tudo, no pensamento, na palavra e na ação. Primeiro no pensamento, e isso não é fácil, porque há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que a eles se escravize poderá progredir. Por conseguinte, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas pessoas o acolhem, nem por constar de algum livro que os homens julguem sagrado. Deves pensar por ti mesmo sobre a questão e por ti mesmo ajuizar se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se nada conhecerem a seu respeito, a sua opinião não tem valor. Aquele que quiser caminhar na senda tem de aprender a pensar por si mesmo, pois a superstição é um dos maiores males do mundo e um dos empecilhos de que, por ti próprio, te deves libertar inteiramente.
O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro. Não penses a seu respeito aquilo que não saibas. Não suponhas que os outros estejam sempre pensando em ti. Se um homem faz alguma coisa que julgas poder prejudicar-te, ou diz algo que parece ser-te dirigido, não suponhas imediatamente: ele pretende ofender-me. O mais provável é que nunca pense em ti, pois cada alma tem as suas próprias preocupações, e os seus pensamentos não giram, as mais das vezes, em torno senão de si própria. Se um homem te falar colericamente, não penses: ele me odeia e quer ferir-me. Provavelmente alguém ou alguma coisa o encolerizou e, acontecendo encontrar-te, voltou a sua cólera sobre ti. Procede insensatamente, pois toda cólera é insensata. Mas nem por isso deves pensar falsamente a seu respeito. Quando te tornares discípulo do Mestre, poderás sempre averiguar a veracidade do teu pensamento cotejando-o com o dele. Pois o discípulo é um com seu mestre, e basta-lhe fazer retroceder o seu pensamento até o dele para verificar se ambos estão de acordo. Se assim não for, o pensamento do discípulo é errôneo, e ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do mestre é perfeito, visto que ele tudo sabe. Aqueles que por ele ainda não foram aceitos não podem fazer isso perfeitamente. Porém, serão grandemente ajudados se frequentemente se detiverem a perguntar: que pensaria o mestre a esse respeito? Que faria ou diria ele em tais circunstâncias? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar que o mestre faça, diga ou pense. Deves também ser verdadeiro no falar, exato e sem exageros. Nunca atribuas más intenções a outrem. Somente o seu mestre lhe conhece os pensamentos, e bem pode estar agindo por motivos que nunca penetraram em tua mente. Se ouvires uma narrativa contra alguém, não a repitas. Pode não ser verdadeira, e ainda que o seja, é mais bondoso nada dizer. Pensa bem antes de falar, a fim de não caíres em inexatidões. Sê verdadeiro na ação. Nunca pretendas parecer senão aquilo que és, pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti como a luz do sol através de um vidro transparente. Precisas discernir entre o altruísmo e o egoísmo, pois este último reveste muitas formas, e quando pensas tê-lo finalmente morto numa delas, surge noutra tão forte como sempre. Porém, gradualmente, o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti próprio. Deves ainda utilizar o discernimento de outra maneira. Aprende a distinguir a Deus que está em todos e em tudo, por pior que seja a sua aparência exterior. Podes ajudar teu irmão pelo que tens de comum com ele, a vida divina. Aprende a despertar nele essa vida. Aprende a invocá-la nele. Assim, o salvarás do mal. Ausência de desejos. Há muitas pessoas para as quais a qualidade da ausência de desejos, abnegação, desapego, é difícil, por pensarem que os seus desejos são elas próprias, e que, se esses desejos peculiares, simpatias e antipatias lhes forem tirados, nada mais lhes restará. Essas, porém, são somente as que ainda não viram o Mestre. À luz da sua santa presença, todo desejo sucumbe, exceto o de se assemelhar a ele. No entanto, antes mesmo de teres a ventura de encontrá-lo face a face,
Podes conquistar a ausência de desejos se o quiseres. O discernimento já te demonstrou que as coisas mais desejadas pelos homens, tais como a riqueza e o poder, não merecem o trabalho de ser possuídas. Quando isso realmente é sentido, e não apenas enunciado, cessa todo o desejo por elas. Tudo isso é simples. Necessitas apenas compreender. Há, porém, algumas pessoas que se recusam a prosseguir em objetivos terrenos somente no intuito de alcançar o céu ou para atingir a libertação pessoal dos renascimentos. Não deves cair nesse erro. Se te esqueceste por completo de ti mesmo, não podes preocupar-te com a época da libertação do teu ego ou com a espécie de céu que lhe caberá. Lembra-te de que todo desejo egoísta é um liame e que, por muito elevado que seja o seu objetivo, enquanto dele não te desembaraçares, não estarás totalmente livre para te entregares à obra do Mestre. Quando tiverem desaparecido todos os desejos pessoais, poderá ainda restar o de apreciares o resultado do teu trabalho. Se auxiliares alguém, quererás ver até que ponto o tens ajudado. Talvez até queiras mesmo que ele também o reconheça e a ti se mostre grato. Isso, porém, é ainda o desejo, além de uma falta de confiança. Quando aplicas a tua energia em auxiliar alguém, advirá daí um resultado, quer possas vê-lo, quer não. Se conheces a lei, sabes que deve ser assim. Precisas, pois, fazer o bem por amor ao bem, e não com a esperança da recompensa. Trabalha por amor ao trabalho, e não para ver o resultado. Deves entregar-te ao serviço do mundo porque o amas e não podes deixar de fazê-lo. Não desejes os poderes psíquicos. Eles virão quando o mestre achar que melhor te será possuí-los. Forçá-los muito cedo traz consigo diversas perturbações. Frequentemente, o seu possuidor é desencaminhado por falazes espíritos da natureza ou então se torna vaidoso e se julga isento de cair em erro. Em todo caso, o tempo e a força necessárias. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.